Bondoso Pai que estás nos céus, somos imensamente gratos, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por tantas bênçãos que derramas sobre cada um dos Teus filhos. Nessa noite, Senhor, estamos aqui reunidos, buscando a Tua presença, rememorando acontecimentos do passado fundamentais para a nossa fé, para a nossa salvação em Cristo Jesus. Abençoa a programação dessa noite, todas as partes, que os Teus santos anjos possam estar conosco, nos acompanhando, nos ajudando, complementando, e que o Teu Santo Espírito possa também estar aqui, em cada um dos nossos corações, influenciando, nos abençoando e nos dirigindo. Abençoa a todos aqui, os queridos distantes também. A programação está sendo transmitida, que alcance muitos lares dos que não puderam vir. Essas bênçãos nós pedimos, não porque haja mérito algum em nós, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Pedimos e agradecemos. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Nos falou
E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Transforma estas pedras em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito: não só de pão o homem viverá, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra, de toda palavra, de toda palavra que vem de Deus. Não só de pão o homem viverá, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra, de toda palavra que vem de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois ordenarás aos anjos que te guardem, e em suas mãos
repente o transportou o diabo de muito alto e mostrou-lhe todas as cidades e reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe o diabo: tudo isto te entrego, se prostrado me adorares, me adorares, me adorares, me adorares. Satanás, vai-te. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e ele os curava.
e seguiu uma grande Ápolis, da Judéia e da além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bênçãos para os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bênçãos para os abençoados, pois serão consolados. Bênçãos para os mansos, pois herdarão a terra. Bênçãos para os que têm fome, sede de justiça, pois eles serão fartos. Pois eles serão fartos. Bênçãos aos misericordiosos, bênçãos aos misericordiosos, pois serão Bênçãos para os puros de coração, pois verão a Bênçãos aos pacificadores, pois serão chamados filhos de Bênçãos aos que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, o reino dos E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes,
como ovelhas que não têm pastor. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. E Jesus saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus.
E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de toda parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Ouvindo a multidão que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosanas, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E entrando no templo, começou a expulsar todos aqueles que vendiam e compravam nele, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinara no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam nele meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele, o escutando. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrai a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Trairá
Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: Minha alma está muito triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Oh, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas a tua vontade se faça. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Quem não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e disse-lhes: dormir agora e repousai, eis que é chegada a hora. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Jesus lhes disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos.
sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Portanto, saiba que por inveja o haviam entregado, mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Então soltou a Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E depois de o haverem escarnecido, o levaram ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar de caveira, e ali o crucificaram.
Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso E vinda já a tarde, chegou um homem, rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E no fim do sábado, quando já apontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegravam, vendo o Senhor. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome.